A força de atrito. A força de atrito, ela surge devido ao contato entre duas peças, dois corpos, um corpo e uma superfície, sendo que você quer fazer um deslizamento, você quer deslizar, escorregar um corpo em relação ao outro, ou o corpo sobre a superfície. Então vamos desenhar aqui uma superfície horizontal. Temos aqui um bloco. E o bloco tem peso. Você vem aqui, operário, e empurra esse bloco. Se você aplicar uma força horizontal apenas, não vai ter problema. Mas veja que o professor já colocou aqui, ó, as suas mãos estão um pouco acima do centro de gravidade. Assim, a direção da força que você vai aplicar é esta aqui, ó, tracejada. A linha de ação da força que você vai aplicar é esta. Então veja você a força aqui do operário. O que temos aqui? Bem, além do peso que pressiona o bloco contra a superfície, tem uma parte da força do operário que também vai ser neste sentido. Vamos decompor aqui. Aqui a força do operário. Vamos colocar a direção aqui Y. Deixa eu pôr aqui a direção do eixo Y. Aqui o eixo X. E vamos ter aqui uma parte da força do operário que promove, ou pelo menos tenta, né, colocar a caixa em movimento. Você sabe que às vezes a pessoa faz força e não consegue. Então, aos poucos você saiba este ângulo θ do operário. Como é que nós vamos equacionar aqui para achar a força normal? Muito fácil, equilíbrio. Soma das forças no eixo Y dá zero. Eu tenho aqui a normal positiva, aqui no sentido de X eu tenho a componente Y da força do operário e tenho também, contrário ao referencial, né, o peso P aqui. Tudo isso somado tem que dar zero, é o equilíbrio. Então, moral da história, a força peso vai para o lado de lá positivo, a força do operário também positiva. Então a força normal vai ser esta componente mais esta. Agora, e no eixo X? Bem, no eixo X, aqui no eixo Y. Eixo Y, equilíbrio, porque o bloco não vai nem afundar na superfície. Tá? Se afundar não é superfície sólida, rígida, também não vai sair flutuando. Então, equilíbrio. Agora, no eixo X, segundo a lei de Newton, FR igual a MA. No eixo X, eixo X, eixo X. Então, no eixo X, nós vamos pegar e somar todas as componentes no X, isso vai dar a aceleração do bloco. Se aqui, e é lógico, toda a caixa que você vai arrastar, ela tem atrito. Então, além da questão dessas forças que estamos vendo, o peso, a força do operário e a normal, nós vamos ter aqui a força de atrito. Aqui. Então nós vamos ter aqui no eixo X, veja só, vou colocar aqui, nós vamos ter a força de atrito. Temos a componente X do operário aqui. Temos aqui a componente Y do operário. Temos a força peso do bloco
temos a força normal. Então nós temos todas essas forças. No eixo Y, lá o equilíbrio já está feito aqui. Falta agora no eixo X. Se a força do operário, a componente X, melhor dizendo, for maior que o atrito, o bloco será acelerado. Se a componente X da força do operário for menor que o atrito, ele vai ser desacelerado se ele já estiver em movimento. Se ele estiver parado, a força não é suficiente para pôr em movimento. Então a força de atrito, ela impede, dificulta o movimento, ou reduz o movimento. A força de atrito, ela gruda, né? O corpo fica grudado, literalmente, quando está parado. E quando está em movimento, tem uma dificuldade de deslizar um sobre o outro. Então essa é a ideia da força de atrito. Então aqui no eixo X nós vamos ter a componente X da força do operário, que é positiva, porque no mesmo sentido de X, e a força de atrito, contrária ao X, negativa. E isso vai dar a aceleração do bloco, ou não, aí a gente tem que ver o valor. Então veja você, agora falta a componente X e Y da força do operário e a força de atrito. A força de atrito, ela é definida com o módulo, o módulo dela é mi, coeficiente mi, m de mamãe, I de igreja, mi, letra grega mi, multiplicado pela força normal. O mi é o coeficiente de atrito, é um número, é um adimensional, é um número. Esse número é medido em laboratório. Do que depende esse mi? Esse mi depende de uma série de coisas materiais, da superfície e do bloco, lubrificação, se tem lubrificação, se não tem, se tiver que é, tipo água, sabão, óleo, graxa, areia, talco, rugosidade das superfícies, planicidade, os materiais, a temperatura, tem tudo aí. E inclusive a velocidade. Então, se está parado, o valor do mi é bem diferente se está em movimento. Quando está em movimento, chama de cinético. Então, mi cinético. O mi cinético e o mi estático são bem diferentes. Parado, o corpo parece que meio que está grudado. Em movimento já fica menor o atrito. E depende também da velocidade. Se começar a aumentar muito a velocidade de deslizamento, então aí já começa a entrar em problemas de aquecimento, e aí começa a ficar diferente o valor. Não é constante, não é um número, beleza? Mas nós vamos ver só em movimento em velocidade baixa, velocidade, o mi é constante. E parado e cinético é sempre medido em laboratório, não é teórico, não é um valor que se possa calcular um modelo teórico. Então a força normal é o aperto e as características de superfície dos materiais, rugosidade, tudo está aqui no mi, beleza? Agora, e a componente X e a componente Y da força do operário? Muito fácil. A força do operário é igualzinho nós fizemos para a força-peso agora há pouco. A força do operário, ela é inclinada com este ângulo θ, certo? Em relação à horizontal. Então, a horizontal nós colocamos o eixo X, aqui o eixo Y. Então, você vai projetar a força do operário aqui e aqui.
Aqui nós vamos ter a componente x e aqui a componente y. Então a componente x eu vou usar o cosseno de θ, que é o lado que está com o θ. A componente y eu vou usar o seno de θ. Veja lá para você ver, seno de θ é cateto oposto, então é o FOPY, esse lado aqui é o FOPY. Deixa eu fazer o desenho aqui novamente. Aqui é o FOPY, aqui é o FOPX, aqui é o FOP, aqui é o θ, aqui é 90 graus. Então, olha lá, seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Daqui passa multiplicando, FOPY vai ficar FOP vezes seno de θ. E o cosseno de θ, cateto adjacente, FOPX sobre FOP. Então aqui passa multiplicando, FOPX é FOP cosseno de θ. Você fala, puxa, professor, o professor acabou de falar que é a mesma coisa do peso. Eu estou lembrado de que não, olha lá. Que no x ficou seno de θ. Aqui, ó. E no y ficou o... Epa, peguei a luz errada. Aqui, ó, está. No x ficou seno de θ. E no y, cosseno de θ. Você fala, puxa, professor, não vai estar completamente diferente. Negativo, bro. Está perfeitamente igual. É que a definição de seno e cosseno é o que mesmo? Vou até colocar aqui, ó. Seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. E cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, é isso que é a mesma coisa. Veja lá, seno, cateto oposto sobre a hipotenusa. Seno, cateto oposto sobre a hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente, aquele que fica junto. É o PY sobre a hipotenusa. Agora aqui, cosseno é o cateto adjacente. Veja só, a questão é que agora mudou o ângulo θ. Olha lá, neste do peso, o θ é entre o peso, a força e o eixo Y. Agora aqui, o θ é o ângulo entre a força e o eixo X, por isso que ficou virado, mas a definição é a mesma. Seno e cosseno é sempre a mesma definição. É cateto oposto, aquele que fica oposto em frente ao ângulo sobre a hipotenusa. E o cosseno é o cateto lado que fica junto, formando, que forma o θ junto com a hipotenusa. Perfeito? Então aí você coloca o valor aqui. E antes tem que saber a força de atrito. Você fala, nossa, vamos fazer um exemplo então? Vamos já. Beleza?